fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, de 20 a 21. Senhor nosso Deus poderoso, nosso Pai maravilhoso, o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Obrigada, Senhor, toda honra e toda glória são para Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe a cada uma de nós até aqui a Tua casa. Obrigada, Senhor, por tudo que nós iremos viver essa noite. Consagramos a Ti a vida da nossa pregadora, para que ela seja a boca das Tuas palavras e que todas as mulheres que aqui chegarem, Pai, saiam muito melhores do que estão chegando. É assim, Senhor, que nós já entregamos essa noite, já agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Tem uns louvores que a gente escuta que mexe tanto com o nosso coração, né? Como esse louvor Plano de Deus tem mexido com a gente, né? Que louvor. E é isso, os planos de Deus ninguém impedirá. Só tem uma pessoa que pode impedir os planos de Deus: nós mesmos. Só a gente pode impedir os planos de Deus. Mas a gente está no caminho do Senhor, buscando a Deus, e nada vai nos parar, amém? Glória a Deus por isso. Obrigada, Igor. Deus te abençoe. Fica atento, hein, Igor? Você sabe que aqui... Glória a Deus. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor nos atraiu. O Senhor nos trouxe mais uma vez para este lugar. Mais uma vez o Senhor separou uma porção para nos entregar, um maná para nos entregar. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que tem corrigido a nossa rota, tem feito a gente recalcular a nossa rota, mas principalmente o Teu amor que tem nos atraído, Senhor, para estar contigo, Pai, no jardim, na Tua presença. Essa presença, Senhor, que nos transforma, nos modifica, nos leva além. Senhor, eis-nos aqui agora nesta noite, Senhor. Nós somos Tuas filhas, nós somos as Tuas soldadas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos desejosas de receber mais de Ti. Nós queremos ser transformadas e lapidadas por Ti. Nós queremos poder acordar amanhã tendo a certeza que nós seremos muito melhor amanhã do que aquilo que nós fomos hoje. Porque nós não vamos aceitar, Senhor, sermos as mesmas. Nós não queremos ser mais as mesmas. De glória em glória, o Senhor vai mexer conosco, vai nos inspirar, vai nos corrigir, vai nos exortar. E certamente, Senhor, nós seremos transformadas por Ti. Obrigada por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu ainda estou em êxtase com tudo que nós vivemos no último fim de semana. Quem estava no De Volta ao Jardim? Amém, glória a Deus. Ontem nós fizemos o pós-encontro, do encontro, e o pós-encontro foi tremendo. As mulheres estavam aqui, né, entusiasmadas, felizes, e eu quero começar a palavra de hoje trazendo um pouquinho de algo que foi falado lá no fim de semana que nós estávamos lá encontrando com Deus. O tema do nosso fim de semana é de volta ao jardim. E logo na sexta-feira à noite eu trouxe uma palavra para as mulheres que ali estavam, falando para elas o que significa estar de volta ao jardim. O jardim é um lugar espiritual. O jardim é a presença de Deus, é a gente estar de volta à presença de Deus, é a gente estar com Deus. E é isso que vai fazer totalmente a diferença na nossa vida. O estar com Deus
continuamente e de maneira abundante, é o que transforma a nossa história, porque é a presença de Deus que vai esquadrinhar nosso coração, vai nos ver por dentro como um raio-x, como uma ressonância, e vai mostrar todos os pontos do nosso interior que precisam ser trabalhados, transformados, recalculados, perdoados, para que a gente possa viver uma nova história com Cristo. E isso tem mexido tanto comigo. Há algum tempo eu já tenho, tem algo que vem mexendo muito com o meu coração, e eu já falei sobre isso aqui na igreja. É o porquê que muitas vezes a gente fica paralisado em um lugar de naturalidade, e a gente deixa de usufruir do sobrenatural de Deus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus da transformação. Ele é o Deus do impossível. Por que será que muitas vezes então a gente paralisa naquilo que é natural e deixa de viver o sobrenatural? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O tema da ministração hoje é o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. E a gente vai conversar sobre um relato muito lindo que tem na Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 5. A gente vai falar muito sobre Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus, que a gente ouve tantos relatos na Bíblia sobre Pedro. E é interessante que os relatos sobre Pedro, muitas das vezes, eles oscilam. Ao mesmo tempo que Pedro é aquele que pega a espada para defender Jesus, ele é o mesmo Pedro que tenta desestimular Jesus sobre o plano da salvação. O Rodrigo pregou sobre isso recentemente. É aquela famosa frase de Jesus que ele fala: Pedro, arreda-te daqui, Satanás, pois é para mim pedra de tropeço. Só que esse mesmo Pedro que tentou, que foi usado, se deixou ser usado pelo inimigo para desestimular Jesus, também é o mesmo Pedro que andou sobre as águas quando Jesus deu um comando para ele. Então Pedro era aquele discípulo que oscilava nas emoções, porém Pedro também é aquele que ficou tão cheio do Espírito Santo que causou uma revolução. Então, quando eu fico lendo os relatos dos 4 evangelhos sobre os discípulos de Jesus, a gente vai lá em Atos, é interessante. Pedro é o tipo do discípulo que mexe com o meu coração, porque eu percebo que em tudo Pedro era intenso. Tudo Pedro não era uma pessoa sem intensidade. Pedro era uma pessoa intensa em tudo que ele fazia. E Pedro amava Jesus. E Pedro deu a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Pedro. E lá em Lucas 5, a partir do versículo 1, coloca aí, Lulu. NVI, né, Lulu? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper.
Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que palavra poderosa. Esse foi o encontro de Jesus com Pedro. Pedro tinha passado a noite pescando. Não foi uma pesca boa, ele não pescou nada. E eu estava me lembrando que o Vitor Dalu, por muitos anos, ele foi pescador. Ele herdou isso como um legado do pai dele. O pai dele pescava e o Vitor pescava. E algumas vezes, quando nós estávamos lá com eles na praia, em Vila Velha, algumas vezes o Vitor comentava sobre algumas pescarias, e é normal, em uma pescaria, você voltar sem peixe. Isso não é anormal. Isso não significa nada de, céus, que tragédia. Tem pescas que são muito boas, você volta com peixe, e tem pescas que não são tão boas, você volta sem peixe. Então estava tudo dentro de uma normalidade, não tinha nenhuma anormalidade acontecendo, não tinha nenhuma excepcionalidade acontecendo ali naquele momento. Eles passaram a noite pescando, eles retornaram para a praia e não tinham pescado nenhum peixe. E Jesus já estava ali, Jesus já tinha iniciado o ministério dele, e Jesus já estava andando, e as pessoas já estavam sabendo quem Jesus era, ou então os curiosos querendo chegar perto de Jesus. Então, por onde quer que Jesus andava, já tinha muitas pessoas atrás de Jesus. E quando Jesus estava lá, no lago da Galileia, no lago de Genezaré, e a multidão estava comprimindo ele, fala lá no versículo 1, que todos eles queriam ouvir a palavra de Deus. A multidão que estava comprimindo Jesus, a Bíblia está me falando no capítulo 1 de Lucas, no versículo 1, que as pessoas, a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aí no versículo 2 fala que então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Lavando as suas redes. Após uma noite inteira no mar, tentando pescar, mesmo voltando sem nenhum peixe, eles estavam lavando as redes. E o ato deles lavarem a rede, mais uma vez demonstra que estava tudo dentro do conforme, estava tudo dentro do normal. Aqueles pescadores, eles não estavam vivendo nada diferente. Eles tinham que lavar a rede, porque apesar deles não terem pego peixe algum, a rede estava com lama, a rede estava com musgo. Eles tinham que lavar a rede para preparar a rede para uma próxima pesca. Estava tudo dentro do controle. Estava tudo dentro da normalidade da vida de um pescador. E Jesus viu que tinha 2 barcos ali, e ele viu também que os pescadores estavam lavando suas redes. E por conta da multidão que já comprimia ele, o que ele fez? Jesus, versículo 3. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, quem é Simão? Pedro. Ele escolheu o barco de Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Aqui eu quero destacar algo. Jesus podia ter afastado o barco sozinho. Jesus podia ter dado uma ordem ao vento, para o vento soprar e o barco ir mais para longe como ele queria. Mas Jesus é especialista em inaugurar relacionamento. Ele queria se relacionar com Pedro.
Ele escolheu o barco de Pedro, ele não escolheu outro barco, ele escolheu o barco de Pedro e ele pediu a Simão: Pedro, me ajude, afaste um pouco o barco. Ali ele já se apresentou a Pedro e já estava ali inaugurando um relacionamento com Pedro. E olha que coisa mais linda. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Certamente Simão ficou observando Jesus. Certamente Simão já deveria ter ouvido falar de Jesus. A Bíblia me fala que o que os olhos de Jesus viram foram 2 barcos e os pescadores desses barcos lavando as redes. E quando Jesus cumpre a missão dele daquele momento, depois que ele prega aquela multidão que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus, Jesus chama Simão Pedro e fala para Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Os milagres que Jesus quer fazer na nossa vida, eles sempre vão superar a superficialidade da nossa história. Jesus sempre vai exigir de nós um algo a mais. Jesus sempre vai exigir de nós um ato de fé. Jesus sempre vai exigir de nós que a gente vá mergulhar em águas mais profundas para receber dele o extraordinário dele. Jesus estava ali conversando com pescadores que eram especialistas na pesca. A profissão daqueles homens eram pescadores. Eles eram pescadores, eles não estavam ali como pessoas amadoras que não sabiam o que estava acontecendo. Eles conheciam o mar, eles conheciam as ondas do mar, e eles sabiam, se nós passamos a noite inteira pescando, e não teve peixe, por hoje deu, porque esse é o normal do mar. Mas eles não imaginavam que Jesus iria interceptar a vida deles e iria fazer algo extraordinário na vida deles. E Jesus dá o comando para Pedro: vá para águas mais fundas. Pedro, sai da superficialidade. Pedro, sai do lugar aonde só a tua visão alcança. Eu quero te levar para um lugar extraordinário, o lugar onde a tua visão ainda não consegue ver. E olha que coisa mais linda. E Jesus dá um comando: vá mais para o fundo e lance a rede para a pesca. Jesus falou para ele: vá para o fundo e lance a rede para a pesca. Jesus iniciou um relacionamento e Jesus deu o comando de ir mais para o fundo, sair da superficialidade, mas tinha uma parte que tinha que ser feita por Pedro. Ele tinha que lançar a rede. Ele tinha que lançar a rede ao mar. E aí no versículo 5, olha a resposta de Simão Pedro. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro ouviu a voz do Senhor e Pedro aceitou o comando do Senhor. A história continua nos contando que eles vão para o mar, águas mais profundas, eles lançam as redes, eles começam a pegar tantos peixes, que eles precisam avisar aos companheiros que estão fora do mar para vir ajudá-los. E a Bíblia nos relata que era tanto peixe, que as redes começaram a se rasgar. Olha o extraordinário de Deus acontecendo no meio de algo natural. Isso me fez refletir muito sobre as nossas vidas, sabe? Muitas vezes a gente ministra ao nosso próprio coração que para ter milagre tem que haver algo faltando. Para ter milagre
tem que ter a doença. Para ter milagre da cura, tem que ter uma doença física. Para ter abundância, tem que haver a escassez. E glória a Deus, é assim mesmo. O milagre, ele não escolhe aonde vai pousar. Basta a palavra de Deus para o milagre acontecer nas nossas vidas. Mas o grande milagre que pode acontecer na minha e na sua vida todos os dias é a nossa história ser interceptada por Jesus todos os dias. E quando Jesus chega na nossa história, Ele não vai causar só naquilo que falta. Ele vai causar também naquilo que já existe. E a nossa história vai sendo transformada de glória em glória. E o mais lindo de tudo, quando Jesus vem para fazer um milagre na nossa vida, Ele vai fazer de forma que todas as outras pessoas também assistam. Aquelas pessoas, aqueles pescadores que também tinham passado a noite pescando e não pescaram nada, quando eles viram as redes rasgando, ali o nome do Senhor foi glorificado e ali eles entenderam quem era Jesus. Então existe o tempo do milagre. Jesus interceptou a vida de Simão em um momento onde uma multidão estava atrás de Jesus para escutar Jesus falando da palavra de Deus. Havia uma multidão, havia também aqueles homens que eram pescadores ali e que tinham passado uma noite trabalhando sem conquistar nada. E Jesus chegou para fazer algo grandioso. Jesus chegou para fazer algo extraordinário. Jesus chegou para se revelar, não apenas a Simão, mas a todas aquelas pessoas que estavam lá, quem ele era e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Jesus é o Deus da abundância. Jesus é o Deus do sobrenatural. Jesus nos retira do lugar da segurança do visível e nos leva para um lugar de confiança nele, onde o invisível se move. Sai desse lugar de visibilidade que te paralisa. Escute os comandos de Deus para você mergulhar em águas mais profundas. Não se conforme com a superficialidade do relacionamento com Deus. Vá para águas mais profundas. Faça mais, vá além. Porque Ele quer nos tirar desse lugar, dessa segurança. Tem coisa mais segura do que você estar em um lugar onde seus olhos enxergam, onde há visibilidade. Só que muitas vezes essa segurança é justamente aquilo que nos escraviza, é aquilo que nos paralisa. E o Senhor nos convida a entrar nesse lugar da invisibilidade, que é pautada na confiança em Deus. Se Deus nos chamou para águas mais profundas, a gente tem que ir para águas mais profundas. Porque a gente se move pelo comando da palavra dele, e não pelas circunstâncias da nossa vida. As circunstâncias das nossas vidas, elas muitas vezes vão nos paralisar, nos enfraquecer. Muitas vezes é a circunstância da nossa vida que vai tentar arrancar de nós a esperança em Cristo. E no poder de Cristo para fazer milagre. Só que eu quero falar algo aqui para vocês. Pedro esperava que ele ia encontrar Jesus, Carol? Não. Ele estava pescando, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer todo dia. Ele não sabia, quando Jesus mandou ele ir para águas profundas e jogar as redes, ele não sabia o que isso ia dar, mas ele obedeceu ao comando. Será que muitas vezes o que nos atrapalha não é a gente decidir o tipo de milagre que Deus quer fazer na nossa vida? Deixa eu te falar, Deus não vai se mover pela tua necessidade, Deus vai te mover pela tua obediência. E Deus vai se mover pela tua entrega a Ele. E é tão interessante que a gente chega na presença de Deus, muitas vezes, a gente chega na presença de Deus por conta da escassez, por conta da dor, por conta da ferida. Glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. A gente tem que se achegar a Deus. E a gente chega na presença de um Deus de milagre, o Deus dessa pesca maravilhosa, e a gente já fala para Ele, Deus, é para fazer isso, é para fazer aquilo, é para fazer aquilo outro. Mas deixa eu te falar, enquanto a gente sonha, Deus esquadrinha.
E muitas vezes o nosso sonho não é o sonho de Deus para a gente. Sabe por quê? Porque o que mais importa para Deus é a nossa salvação, é a gente estar na eternidade com Ele. Então Deus não vai se mover naquilo que vai nos tirar da presença dEle. Quando a gente entrega o nosso coração para Ele, Deus vai se mover dentro daquilo que vai nos aproximar dEle. A melhor coisa da vida é a gente usufruir dos de repente de Deus. Os de repente de Deus são maravilhosos. Só que às vezes a gente está tão fissurado com algo, que os de repente de Deus vão passando pela nossa vida e a gente não enxerga. Porque a gente já botou na nossa cabeça que tem que ser aquilo. E isso é uma coisa tão forte no coração, é algo tão assim. A palavra de Deus fala: de tudo que tiveres que guardar, guarda o teu coração, porque é de onde provém as fontes da tua vida. É no coração que o ânimo dobre do ser humano se manifesta. Às vezes a gente coloca algo na nossa cabeça e no nosso coração, mulher. A gente quer que seja desse jeito, a gente quer que seja desse jeito. Que até uma oração que fazem por você, você vai falar: tá vendo? Deus falou que vai ser desse jeito. Descansa no Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, se apaixona por Jesus e fala para Ele: Jesus, Tu sabe o que eu quero, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua. Porque quando a gente entra nesse lugar de descanso no Senhor, de espera no Senhor, de entrega no Senhor, de repente Jesus chega e manda a gente ir para águas mais profundas, e manda a gente lançar as redes, e aí de repente as redes que a gente usava já não conseguem mais segurar a quantidade de peixe que está pescando. Não ensine Deus a governar a tua vida, deixa que Ele governe a tua vida. Deixa que Deus escolhe por você. Porque Deus, Ele é o Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje e Ele é o Deus do amanhã. Se Ele fechou uma porta hoje, é porque Ele sabe o que essa porta daria amanhã. Agora, se Deus abrir uma porta hoje e te convidar a entrar por essa porta, você pode entrar, ainda que você não esteja vendo nada. Porque é na invisibilidade que a nossa confiança é provada e onde milagre acontece. Se vocês pararem para pensar, a maioria dos milagres acontecem no de repente. De repente, a pessoa foi curada. De repente, a família foi restaurada. Só que o de repente de Deus é antecedido por um de repente que muitas vezes pode ser de Deus, mas que parece uma tragédia na nossa vida. Mas aí lá na frente a gente entende que foi um mover para estabelecer um propósito, ou foi um mover para nos dar um livramento. A gente só tem que confiar no Senhor. E Pedro confiou. Quando Pedro, volta lá, Lulu, no versículo que Pedro fala: Senhor, passamos a noite pescando, não pegamos nada. Eu não consigo enxergar nesse versículo qual palavra que eu posso usar? Como se Pedro estivesse enfrentando Jesus, sabe? Eu não consigo ver como se Pedro estivesse desafiando Jesus, tipo assim, falando: Jesus, você está doido? Eu passei a noite trabalhando. Não, eu vejo isso como Simão falando: olha, Jesus, eu vi, tu pegou meu barco, eu te ajudei a movimentar o meu barco, eu vi a multidão que te ouvia, eu escutei as palavras que você falava, e deixa eu te falar uma coisa, eu passei a noite inteira no mar, pescando, não peguei nada, mas se o Senhor está falando para eu ir, eu vou. Porque foi esse mesmo Pedro que, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: se tu falar uma palavra, eu vou. Jesus se movia pela palavra de Deus. Pedro se movia pela palavra de Deus. Pedro se movia pelo comando, e ele ia. Ele ia de encontro ao impossível, ele ia de encontro à impossibilidade, mas de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com a palavra do coração dele, ou da emoção dele, ou de A, B, C ou D. Ele ia de acordo com a voz de Jesus. Que coisa linda! Que homem era esse? Que coragem!
Que coragem dele. Vai, Lulu. Vai para o 8. Não, no 8, isso. Aí agora vem algo que para mim também, para mim revela, que apesar das, aonde está o segredo, que apesar das oscilações de Pedro, Pedro era um homem que estava assim, repleto da presença de Deus, e por isso que ele foi cheio do Espírito Santo, e na primeira pregação dele, ele converteu uma multidão, porque Pedro, ele sabia quem ele era. Quando Pedro fala para Jesus assim, Jesus, eu passei a noite pescando, mas se é a tua palavra eu vou. Pedro era um grande pescador. Pedro, ele era um grande pescador. Ele em momento nenhum virou para Jesus e falou, Jesus, está de brincadeira? De pesca quem entende sou eu. Passei a noite pescando, não vou. Pedro falou, se é pela tua palavra eu vou, Jesus. Eu vou. E olha o que ele fala. Quando Pedro vive a experiência, quando ele vive a experiência dos peixes, daquela pesca maravilhosa, das redes se rasgando, eu fico imaginando o que foi isso no coração de Pedro. Ele passou a noite, ele não pegou um peixe. Jesus dá o comando, manda ele ir para águas mais profundas, lançar as redes, e as redes chegam a rasgar de tanto peixe. Olha que experiência esse homem teve. E ele tinha tudo para ter voltado para a terra e falar de Jesus, oh glória, muito bom Jesus, foi muito bom o que o Senhor fez na minha vida, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Mas Pedro não agiu assim. Pedro se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro ali estava desprovido de senso de merecimento. Pedro não se achava digno de receber essa bênção tão grandiosa. Ele não se achava digno. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Ele falando para Jesus, Jesus, por que eu imagino o que estava passando na cabeça de Pedro. Qual será que seria a nossa reação diante de tudo isso? Será que a gente não ia voltar a abraçar Jesus? Jesus, eu te amo, eu quero ficar com você para sempre. No sentido de pensar, cara, se eu grudar em Jesus, vai ser sempre uma pesca maravilhosa e a rede vai sempre rasgar. Ou será que a gente ia ter esse discernimento de voltar até Jesus e falar, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou uma pecadora. Olha que coisa tremenda. As chaves do reino dos céus têm a ver com isso. Eu não sou merecedora de nada. Eu sou agraciada pela misericórdia, pela graça de Deus todos os dias. Enquanto você achar que você merece, você está perdendo tempo. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós não merecemos o sacrifício da cruz. Jesus morreu por cada uma de nós. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele era santo, mas ele foi crucificado por cada uma de nós. E todos os dias, independente do que a gente faz, do que a gente fale, ou do pecado que a gente cometa, se a gente falar, Jesus, ele chega. E eu tenho aprendido isso, sabe? A gente tem que aprender a ler as histórias da Bíblia e aplicá-las na nossa vida. Qual é a pesca que você tem feito? Qual é a rede que Jesus manda você lançar? Qual é a bênção que Ele está te entregando a ponto de rasgar as redes? E ao invés de você reconhecer cada vez mais a sua dependência dEle, se humilhar na presença dEle e o adorar por quem Ele é, talvez a gente entre até num lugar de vaidade ou de arrogância, ou a gente até esqueça dEle. Tem uma história que contam que um rapaz estava andando no trilho do trem. Vocês conhecem essa história?
O rapaz estava andando no trilho do trem. O pé dele prendeu no trilho. E ele começou a escutar o... Como é que chama? O apito do trem, que o trem estava vindo, né? E aí ele ficou, ele tentava tirar o pé, ele não conseguia tirar o pé, ele tentava tirar o pé, ele não conseguia tirar o pé, ele tentava tirar o pé, ele não conseguia tirar o pé, até que ele não sabia mais o que fazer, e aí ele começou a clamar a Deus: Deus, se você existe mesmo, se é real que você existe, se é verdade tudo isso que falam de você, por favor, tira o meu pé daqui, porque eu não quero morrer. Passou 1 minuto, ele tirou o pé, o trem estava chegando. Aí ele virou assim: obrigada, não precisa da sua ajuda não, eu consegui. Isso é real. Será que algumas das vezes, quando a nossa rede está cheia de peixe e começa a se rasgar, será que não entra uma setinha escondida lá dentro e faz a gente achar, mas também eu sou muito boa, eu sou boazinha demais. Eu sou muito inteligente, eu sou muito. E ao invés de a gente voltar até Jesus, nos ajoelhar para Ele, chorando, agradecendo e falar: Senhor, eu não sou digna de Ti, eu não sou merecedora de Ti, afasta-te de mim, Senhor. Será que a gente nem volta para agradecer? Lembra da história dos leprosos? Jesus curou 10. Só um voltou para agradecer. Se a gente não entender que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas é para ser meditada e aplicada no nosso dia a dia, a gente está deixando de receber do céu alimento poderoso que vai mudar a nossa história. E foi isso que Pedro falou no versículo 8. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele ali se humilhou. Ele ali confessou quem ele era. E o que Jesus fala no 9? No 9 fala: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles estavam perplexos, eles entenderam que ali eles estavam diante de Deus. E aí no 10 ele fala, Jesus disse para Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Deus interceptou a vida de Pedro para fazer um milagre extraordinário, para mudar Pedro de função. Tudo que ele investiu na vida dele, todas as pescas que ele realizou, todos os peixes que ele pescou, Jesus interceptou a vida dele para mudar ele de lugar. E quando Pedro se achegou a Jesus e falou: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, o que Jesus fala para ele? Não tenha medo não, porque agora você vai ser um pescador de homens. De agora em diante, a partir desse momento que eu interceptei a sua vida, iniciei um relacionamento com você, você me ouviu, obedeceu ao meu comando, se humilhou e se arrependeu, Pedro, agora eu te mudo de nível, você agora não vai mais pescar peixe, você agora vai pescar homens. E aí versículo 11, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Às vezes, a gente vive uma luta interna muito grande para deixar algumas coisas. Às vezes, o inimigo, a nossa alma, tenta nos convencer de que a gente não precisa deixar algumas coisas. Que isso talvez seja um ato de religiosidade, talvez seja uma bitolação, talvez seja um exagero. Mas se a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a ponto da gente rasgar nosso coração, reconhecer quem nós éramos sem Ele e o que Ele fez na nossa vida, deixa eu te falar, a gente não vai ter o menor problema em entregar tudo para Ele e deixar tudo para trás.
Tem uma passagem na Bíblia muito linda, que eu gosto muito dessa passagem, que fala dos odres novos com vinhos novos. Essa passagem fala sobre uma transformação de vida. O novo de Jesus não cabe no velho. O novo que Deus tem para a gente, para se materializar e personificar na nossa vida, eu preciso deixar o velho. Enquanto a minha cabeça está no velho, o novo de Jesus não chega. O que é que nós temos que deixar ainda para que o novo chegue? O que é que nós temos que deixar ainda para que a gente possa lançar as nossas redes e participar dessa pesca extraordinária de Deus nas nossas vidas? Quem é que o Senhor tem colocado em nosso caminho para nós pescarmos essa pessoa para Cristo? E nós não temos pescado, muitas vezes porque a gente não está deixando o velho. Não adianta ter uma capa de religião. Tem que ter um caráter estruturado e pautado na pessoa de Cristo. Por isso que toda a transformação que Jesus faz, começa por nós. Por isso que Jesus chegou para Simão e iniciou um relacionamento com ele. Pediu ajuda para ele. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Mesma coisa. Ela estava lá no poço, Jesus chegou. E Jesus pediu água para ela. E quando ela vai dar água, Jesus fala, eu tenho uma água que é melhor que a sua. Porque a sua, quem bebe, sente sede. Mas a que eu tenho, se você beber, você não vai ter mais sede. E Jesus, ele está à porta batendo. Jesus todos os dias está buscando por nós para iniciar e reiniciar relacionamentos com a gente. Mas o que é que a gente não tem deixado para trás, que tem impedido a gente de ir para águas mais profundas e participar dessa pesca maravilhosa? Será que a gente já chegou em um lugar que a gente realmente fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Faça-se conforme a tua vontade e a tua palavra. Qual tem sido a nossa oração? Qual tem sido o nosso clamor? Será que nós verdadeiramente temos buscado na palavra de Deus a resposta? Até para a gente saber como orar. Até para saber como orar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma lei que é norteada por princípios. Então, se eu conheço o Deus da Bíblia, se eu conheço o caráter de Deus e entendo os princípios de Deus, até as minhas orações vão estar em consonância com a palavra de Deus. Isso é muito real. É lícito eu orar por uma restauração de casamento? É lícito eu orar pelo término de um casamento para eu ficar com o marido? É lícito eu pedir para prosperar? É lícito eu pedir para um golpe de corrupção dar certo? É lícito eu clamar por um homem de Deus? Quais as orações e as petições que nós temos feito a Deus? Onde é que nós temos colocado a nossa esperança? Se nós temos colocado a nossa esperança em Deus, nós temos que estar pautadas na palavra de Deus e edificadas na rocha que é Cristo. Pedro não titubeou. Pedro ouviu o comando dele, apesar das circunstâncias mostrarem que o mar não estava bom naquele dia, que não tinha peixe no mar. Pedro falou, tá bom, mas se o Senhor falou para eu ir, eu vou. E Pedro voltou com peixe de uma pesca maravilhosa, de tanto peixe que Pedro tinha. Quando Deus entra na nossa vida, independente do momento que a gente está vivendo,
Ele vai sempre fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer sempre coisas impactantes. Ele vai fazer sempre coisas deslumbrantes na nossa história. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente está tão focado em um milagre apenas, que a gente deixa passar todo o resto. E aí nós entramos em um lugar de cegueira espiritual e de murmuração. E nós não conseguimos ser gratos. O extraordinário de Deus, quando alcança a nossa vida, tem que nos levar para um lugar de uma gratidão tal, que nos impulsiona a nós nos prostrarmos na presença de Deus e nos emocionarmos profundamente com o agir de Deus na nossa vida. Será que a gente tem voltado para agradecer a bênção? Será que a gente tem não apenas voltado para agradecer a bênção, mas feito uma aliança com Deus, que a gente não vai ser mais a mesma que a gente era antes? Ou será que a gente continua colocando culpa nas pessoas e achando que a gente é perfeita? Olha a frase que Simão falou: eu sou pecador, Pai. Aparta-te de mim. Eu não mereço. Sabe? Deus se move quando obedecemos. Deus se move através da nossa obediência, da nossa entrega. Será que o nosso coração está clamando por Deus, está desejando a Deus? Ou será que a gente quer receber o milagre de Deus para poder testemunhar? Se for isso, está errado. Porque o principal ponto de relacionamento de Jesus com o Pai foi o plano da salvação. Quando Jesus veio à terra, ele se despiu da glória. Ele veio à terra sendo homem, 100% homem, 100% Deus. Ele sabia o tempo todo que para o plano dar certo, ele ia ter que se afastar. O Pai ia ter que se afastar dele. Será que se Deus virar para a gente e falar assim: minha filha, prossegue nesse caminho, mas vai ser necessário que você sofra dores, tribulações, mas eu estou fazendo isso para te consertar, eu estou fazendo isso para te levar para águas mais profundas, te levar para lugares mais altos. Será que se Deus falasse audivelmente isso com a gente, será que a gente ia permanecer? Ou a gente ia começar a buscar atalhos, tentando resolver com a força do nosso braço? É chegado o tempo da maturidade espiritual. A palavra que o Senhor tem entregue a nós da liderança dessa igreja, liderança feminina dessa igreja, é uma palavra de culto racional, de fé racional, nada movido por emoção. Emoção, muitas vezes, emburrece a gente. Emoção distrai a gente. Emoção afasta a gente dos propósitos. E emoção, muitas vezes, afasta a gente das pessoas. Tem que ser culto racional. Tem que ser fé racional. Senhor, é isso. Não é, Senhor? Então tira isso. Posso ir por aqui, Senhor? Pode. Então, amém, Senhor, vou por aqui. É fé racional. O grande amor que nós sentimos por Deus se revela através de uma fé racional, não é de uma fé emocional, não. E vou dizer uma coisa para vocês, é a fé racional que nos leva para os lugares secretos de mais quebrantamento na presença de Deus. Porque é a partir de uma fé racional que nós conseguimos verdadeiramente parar de julgar as pessoas e olhar para as pessoas e enxergar a gente. E se constranger com Deus por quem nós somos. O que é que nós temos buscado? Quanto de nós temos entregue a Deus? Será que nós temos insistido em caminhos que Deus já falou? Não é esse caminho. Eu tenho um novo para você. Eu tenho uma nova pescaria para você. Lavar as redes, eu fui pesquisar essa história de lavar as redes dos pescadores, como isso falou no meu íntimo hoje.
Eu estava agora ali dentro, e eu pensando, Senhor, por que lavar as redes não sai do meu coração? Lavar as redes, lavar as redes. Até porque foi o primeiro versículo lá, falou que eles estavam lavando a rede, segundo versículo. Jesus nem tinha ainda tido contato com eles estavam lavando as redes. E o Espírito Santo falou comigo, minha filha, porque todo dia tem que lavar a rede. Porque todo dia vai ter lama na rede. Todo dia vai ter musgo na rede. Todo dia vai ter alga na rede. E se você não lavar a rede e deixar a rede jogada com lama, com musgo, com restos de animais, vai dar bicho, vai dar rato, vai dar barata, vai apodrecer a rede. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração todos os dias. Nós temos que ser mulheres fortes, mulheres soldadas. Nós somos chamadas por Deus para fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é o que está escrito na palavra de Deus. Não é o que o meu coração enganoso diz que tem que ser feito. Não é o que a minha emoção fala que tem que ser feito. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando. É o comando de Deus. Deus, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala sobre alianças que fazemos. As maiores guerras que até hoje a humanidade sofre com elas, são por conta de alianças mal feitas. Grandes histórias de tragédia na Bíblia, elas são originárias em alianças que não tinham que ser feitas. O que fala o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem 2 caminhos nesse versículo, no Salmo 1. Primeiro ele fala que bem-aventurado é quem não anda com pecador, quem não se assenta na roda do escarnecedor, e quem não ouve. Bem-aventurado é o homem que não ouve o ímpio. Se eu começo a escutar o ímpio, se eu me assento na roda de escarnecedor, e se eu ando com pecador, está corrompido. Isso é uma semente que já vai entrar no meu coração e já vai contaminar a minha caminhada, o meu propósito. Mulheres que são casadas. Mulheres casadas, a palavra de Deus é muito clara. Deus odeia o repúdio. Então a gente vai ter que lutar. Tem que lutar pelo marido, tem que lutar pelo casamento. Mulheres solteiras, ora, para ter um homem de Deus, você não precisa pagar o preço que a gente pagou, não. Ora para ter um homem de Deus, um homem convertido, um homem que vai te respeitar, um homem que vai ser bênção na tua vida. Para não ter que pagar o preço. Pagar o preço dói, não dói, Carol? É fácil pagar o preço? Dilacera a alma. Quantas mulheres hoje estão na presença de Deus, clamando e orando para os seus maridos se converterem e estarem aqui, porque eles não querem vir para a igreja, eles não querem conhecer Jesus. Então você que é solteira, não queira pagar esse preço não, minha irmã. Dobra o teu joelho, clama pelo Senhor. Senhor, eu quero um homem de Deus, eu quero um homem do altar, eu quero um homem pregador, eu quero um homem pastor, eu quero um homem que me honre, que fale que eu sou mulher virtuosa, mulher sábia. Porque mulher é muito emocional. Mulher é emocional. Uma vez eu assisti um filme, eu não lembro que filme que foi. E eu lembro que tinha um diálogo que o rapaz falava assim: mas por que você insiste nesse relacionamento? E aí a moça respondia assim, ela não era casada, não tinha nada de relacionamento matrimonial. Era só namorada mesmo, cada um morava na sua casa. E ela falava assim, não é porque eu tenho certeza que o meu amor vai mudar ele. E é engraçado, porque durante todo o início do meu relacionamento com o Rodrigo,
Eu ia descobrindo os erros do Rodrigo, eu ia descobrindo os pecados. Eu não sabia nem que era pecado, porque eu não conhecia Jesus nessa época. Mas eu tinha certeza que o meu amor ia mudar o Rodrigo. Só que a gente acabou casando, tinha filho. E quando eu conheci Jesus, eu já era casado, eu já tinha meus filhos. Eu lutei sem parar. Eu lutei. Deus me dava o comando, vai para a água profunda, ajoelha, jejua, paga o preço, luta. Eu fiz o que o Senhor mandou, eu obedeci ao comando do Senhor. Então você pode estar passando a dor que for, se você é casada, você tem que obedecer ao comando do Senhor, e luta, jejua, ora, paga o preço, seja forte, seja corajosa. Agora, para isso, tem que ter uma fé racional. Porque se tiver uma fé emocional, não consegue, gente. Porque aí você precisa ser alimentado pelas circunstâncias. E nós não temos que ser alimentadas pelas circunstâncias. Nós temos que ser alimentadas pelo invisível que faz a gente crer no impossível. Amém. É o invisível. Quando a gente adora a Deus, a gente fala o quê? Deus é invisível. A gente está vendo Deus com os nossos olhos? Mas a gente tem certeza que Ele está aqui. Então eu não preciso ver a minha bênção para ter certeza que ela está aqui. Agora nós temos que nos posicionar. Nós não podemos desistir. Nós temos que ouvir o comando de Deus. É para mergulhar em águas mais profundas, eu vou mergulhar em águas mais profundas. Eu não vou ser movida por aquilo que me abate. Eu não vou ser movida por aquilo que me desanima. Eu não vou ser movida por aquilo que me destrói. Eu vou ser movida por quem Deus diz que eu sou. Eu vou ser movida por quem Deus é. Eu vou ser movida pela palavra dEle. Eu vou ser forte, eu vou ser corajosa. Eu vou ser uma mulher de oração. Amém. A oração é a chave. O relacionamento com Deus é a chave. Nós não vamos ser, escuta, mulher, escuta o que eu vou falar para vocês. Nós não vamos ser transformadas pelo milagre que Deus pode fazer. Nós somos transformadas pelo relacionamento que temos que ter com Deus. E onde é que esse relacionamento vai nos alcançar? É no joelho dobrado, é na oração, é na leitura da palavra. Amém. Isso tem que ser todo dia. Isso tem que ser toda hora. Meditar, dia de noite. Orar sem cessar. Buscar a Deus de todo o coração. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente pega a palavra de Deus para ler, é constrangedor demais. Eu não sei se vocês sentem isso. Mas eu vou falar para vocês: Abraão, Moisés, Noé, Jeremias, Isaías, Jó. Eles não tinham Google para pesquisar. Eles não tinham uma igreja assim, não, para reunir. Eles não tinham um ministério de louvor, um Léo, um Igor, uma Débora, um Jean, um Jonatas, um Henrique. Eles não tinham bíblias de estudo para ler, não. Mas a fé que eles tinham é o que tem escrito a história da humanidade. E a gente tem tudo isso acessível. O Rodrigo costuma falar que uma vez foram questionar com ele, uma pessoa que tinha chegado recentemente na igreja e estava cheia de dúvidas no coração, e ela não falou com maldade, não. Eram dúvidas pertinentes de quem estava no processo de conversão, estava conhecendo a igreja de Jesus. E aí ela foi questionar assim: mas é porque, pastor, eu não achei errado a igreja da parede preta, do teto preto, a igreja X, a igreja Y. E o Rodrigo falou para ela assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem igreja de parede preta e de parede branca? Sabe por que tem louvor com bateria, guitarra, baixo, trompete e louvor com violão? Sabe por que tem pregador que grita e pregador que fala manso? Sabe por que tem igreja com ar-condicionado e igreja com ventilador? Sabe por que tem igreja no morro e igreja no térreo? Sabe por quê? Para quando você chegar no céu, você não ter a desculpa de falar: eu não achei igreja para mim.
Então, ao invés de a gente perder tempo julgando, a gente tem que investir tempo mergulhando. Amém. Entregando a nossa vida a Jesus, buscando a Ele de todo o coração, mergulhando em águas mais profundas, falando para Deus todo dia de manhã, Deus, qual é? Onde que o Senhor quer que eu vá hoje? Onde é que o Senhor quer que eu mergulhe hoje? Em que água mais profunda o Senhor quer que eu mergulhe hoje? Vamos parar para pensar agora em Abraão. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, o que a Bíblia quer falar isso com a gente sobre isso? O que é a palavra de Deus? Porque, gente, isso é uma chave que tem que girar no nosso coração. Toda a palavra da Bíblia tem que se aplicar na nossa história. Só que como é que ela vai se aplicar na nossa história? A gente tem que se ver nessa história. E a gente tem que entender o que essa palavra está querendo falar com a gente. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, o que está falando aí? Abraão foi sacrificar o filho dele. Isso aí já era mostrando para a gente que um dia Deus ia sacrificar Jesus. Só que para Abraão, Deus proveu o cordeiro. Isaac não foi sacrificado. Jesus foi o cordeiro. Tá, beleza. Agora como é que eu aplico isso na minha vida? Todo dia eu tenho que perguntar para Deus, o que é que eu tenho que sacrificar hoje? É o meu pensamento, Deus? O que é que eu tenho que sacrificar hoje, Jesus? Qual é o pecado que eu tenho que sacrificar hoje, Jesus? O que é que eu tenho que te entregar hoje, Jesus? Qual é o sacrifício que eu ainda não fiz, que eu tenho que fazer para que o teu nome seja glorificado na minha vida? Gente, a gente está falando de um Deus sobrenatural. A gente está falando de um Deus que não aceita sobre as nossas vidas nenhum decreto de morte, ou de insucesso, ou de desprezo. A gente está falando de um Deus que afirma todos os dias que nós somos as filhas deles, escolhidas deles. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que fala que é a menina dos olhos do Senhor. Tem noção do que é ser a menina dos olhos do Senhor? Nós somos as escolhidas de Abba Pai. Nós somos as mulheres que Ele escolheu. Ele tem nos levantado como soldadas. Se Ele tem nos levantado como soldadas, tem nos levado a águas mais profundas, é porque Ele quer que muitas pessoas vejam o que Ele vai fazer na nossa vida, para que essas vidas também se prostrem e se rendam a Deus. Mas muitas vezes a gente está deixando de usufruir dessa unção, dessa força, dessa autoridade, porque a gente está distraído. A gente está se distraindo com o velho, com a pescaria velha, com a pescaria que não deu peixe. Sendo que Jesus está nos convidando a ir águas mais profundas para a gente viver a maior pesca da nossa vida. Amém. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. O nosso Deus é o Deus que se move no invisível. Não há nada. Tem uma palavra que eu acho linda, que Jeremias fala para Deus, como que pode ser isso? E ele responde para Jeremias: haveria algo demasiadamente maravilhoso para mim. E Deus te fala nessa noite: haveria algo demasiadamente maravilhoso para Deus fazer na tua vida. Talvez não seja da maneira como você idealizou, mas deixa eu te falar, aquilo que Deus idealiza para você vai muito além daquilo que você idealizou, porque aquilo que Deus idealiza para você nunca vai parar em você, vai passar por você, vai alcançar as suas gerações, vai alcançar a tua vizinhança, vai alcançar a tua igreja. Imagina se Pedro tivesse falado assim: eu não vou voltar, não tem peixe, eu não vou jogar minha rede no mar, eu vou deixar para lá. A gente não estaria falando sobre essa palavra maravilhosa hoje. Se Pedro não tivesse vivido essa experiência, ele não teria seguido como discípulo de Jesus. Na minha Bíblia, esse capítulo 1, o título dele é Jesus escolhe seus discípulos. Jesus ali
cabeça da pesca maravilhosa, mas era sobre Jesus, que realizou a bênção da pesca maravilhosa. E que eles falaram: não, eu quero ficar contigo. A gente não vê a palavra de Deus, eles falam: peraí, Jesus, deixa a gente estudar isso aqui, deixa eu chamar. Eles falam assim: eles largaram tudo, eles largaram o barco, eles largaram tudo que eles tinham para estar com Jesus. O que é que nós temos que largar, que nós ainda não largamos, para estar 100% com Jesus? Mas eu quero fazer outra pergunta: qual é a rede que a gente está largando, que Jesus está mandando a gente lançar no mar, e a gente não está lançando? Qual é a rede que a gente não está limpando e está deixando apodrecer fora do mar? O Senhor quer fazer uma revolução na nossa vida, na nossa história. Nós que somos discípulos de Cristo, nós somos como peças fundamentais de um tabuleiro que Ele vai movimentando aqui na terra, para que mais vidas se prostrem. No jogo de xadrez, quando você faz as jogadas lá, você bate assim na peça, a peça cai. No reino espiritual, quando a peça cai, é porque ela se prostrou, Senhor. A vitória de Jesus é vida se rendendo a Ele. Qual é a rede que você está deixando de lançar? Qual é a palavra de bênção que você está deixando de dar? Qual é o perdão que você está deixando de liberar? Qual é o cuidado que você está deixando de ter? Qual é o posicionamento que você está deixando de ter para poder usufruir dessa vida maravilhosa com Jesus? Qual é o comportamento que você tem que deixar, mas qual é a ousadia que você tem que ter? Nós temos que refletir sobre isso todos os dias. Nós temos que acordar e meditar na palavra e falar com o Senhor: Senhor, me revela. A gente tem que ter humildade para fazer isso. Senhor, eis-me aqui. O que é que está te desagradando? O que é que eu tenho que deixar para trás? Mas qual é a rede que eu tenho que lançar? Porque eu não quero parar. Jesus não quer que a gente pare. Jesus quer que a gente avance. Mas Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele quer que a gente avance, prossiga para o alto, para chegar no céu. Mas antes da gente chegar no céu, Ele quer trazer o céu para a nossa vida aqui na terra. E eu vou assegurar algo para vocês: o céu começa dentro de nós. Não tem nada a ver com as pessoas que nos rodeiam, não tem nada a ver com as circunstâncias da nossa vida. Porque se Jesus bater a nossa porta, a gente abrir, Ele entrar e cear conosco, e nós nos apaixonarmos perdidamente por Ele, o choro pode até vir, mas vai durar uma noite, porque a alegria vai vir pela manhã. E esse amor vai me bastar, e esse amor vai ser suficiente para mim. E Jesus vai ser a razão da minha vida, Jesus vai ser a razão da minha alegria, Jesus vai ser o meu combustível, Jesus vai ser o que me move. Eu vou pensar em Jesus o dia inteiro. Quem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, e me entenda com amor, quem aqui pensa em Jesus o dia inteiro? Se você não estiver pensando em Jesus o dia inteiro, você tem que buscar mais esse amor. Você tem que entregar mais o teu coração, porque Jesus tem que fazer parte de todas as obras do nosso dia. A gente tem que pensar: Jesus, eu estou te agradando, Jesus, eu estou te agradando, Jesus, me ajuda nisso, Jesus, me ajuda naquilo, Jesus, eu te amo, Jesus, obrigada, Jesus, o céu está azul, obrigada, Jesus, obrigado pelo alimento, obrigado pelo pão que você colocou à mesa, Jesus, obrigado pela roupa que eu me visto, Jesus, eu tomei banho quente, obrigado pelo chuveiro quente que você me dá. Porque se não for esse o nosso pensamento, quando a gente se der conta, a gente está murmurando e reclamando daquilo que porventura ainda não aconteceu. Ou então, aquilo que aconteceu, mas não foi do nosso jeito, totalmente não é aquilo que é. Qual é a peça maravilhosa que Jesus quer realizar na tua vida? Qual é a rede que Jesus quer rasgar de tanta bênção na tua história? Jesus está aqui. Vamos ficar de pé. Jesus acredita em nós. Olha que interessante isso.
Jesus tem um propósito para cada um de nós. Nenhum de nós está aqui por acaso. Se você está aqui, eu lhe asseguro que foi Jesus que te trouxe. Se você está aqui, eu lhe asseguro que Jesus quer usar a tua vida para impactar outras vidas. Se você está aqui, eu lhe asseguro que Jesus quer fazer coisas sobrenaturais na tua história. Se você está aqui, eu lhe asseguro que Jesus quer fazer milagre na tua história. Mas eu quero lhe assegurar também que o maior milagre que a gente pode viver com Jesus é a entrega da completude do nosso coração a Ele, para a gente viver completamente à disposição dele. Muitas vezes, os problemas da vida, as nossas histórias, as nossas dores, vão nos convencer a ir para um lugar de desânimo que vai fazer a gente parar. Muitas vezes, as noites de pesca, sem peixe, vão querer paralisar a nossa história. Mas se nós estamos aqui nessa noite, é porque Jesus nos convidou para viver uma pesca maravilhosa. E se Ele entregou uma rede na nossa mão e mandou a gente ir para águas mais profundas, Ele não quer que a gente pare. Ele quer que a gente avance. Ele quer que a gente vá. Ele quer que a gente saia da superficialidade em que nós estamos para viver em águas profundas o milagre que Ele tem para a nossa vida. Não desista. Desista somente daquilo que não vem de Deus para a tua vida. O que não vem de Deus, desiste mesmo. Sabe por quê? Porque se tu sacrificar isso que não vem de Deus, por amor a Deus, pode até ser. Ele não responde, eu não faço nada. Mas sacrifique do Isaac. Agora, aquilo que Deus colocou na tua mão e que veio dele, você está proibido de desistir. Você tem que lutar por isso. Você tem que ouvir o comando de Deus. Você tem que ter coragem para ir para águas mais profundas. Você tem que ter coragem para ouvir o comando de Deus dentro da maior invisibilidade que você possa estar vivendo agora e lançar as tuas redes, declarando e crendo que o Senhor já proveu todas as coisas. Não desista, meu irmão. Ame o Senhor de todo o teu coração. Ame Ele com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deixa Ele tomar conta do teu coração, da tua história, da tua vida. Peça a Ele, Senhor, eu quero a minha mente cativa a Ti, para eu discernir a Tua voz, discernir os Teus propósitos. Eu quero fluir, Senhor, nos Teus rios. Eu quero beber da Tua água. Eu quero me enfrentar a mesa contigo. Eu quero que o Senhor faça parte integral de todos os momentos da minha vida e da minha história. Eu abdico, Senhor, de tudo aquilo que não tem o Senhor na minha história. Tudo aquilo em que o Senhor não pode entrar, eu abro mão, eu sacrifico, porque eu quero que o Senhor esteja completo dentro do meu coração, da minha história. Eu quero ser trabalhada por Ti. Eu quero ser transformada por Ti. Eu quero ter coragem para avançar. Eu não vou parar. Eu vou avançar. O Senhor não é um Deus de paralisia. O Senhor é um Deus de movimento. O que é na tua vida que está te paralisando? Deus não é um Deus de paralisia. Deus é um Deus de movimento. Ele se movia sobre a face da terra. E Ele continua se movendo sobre a face da terra. Ele é um Deus de novas histórias. Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de impossível.
possível, mas nós também temos que ser mulheres de Deus, mulheres soldadas, mulheres de guerra, mulheres de oração, mulheres que jejuam, mulheres que pagam o preço, mulheres que oram, mulheres que adoram, mulheres que buscam a Ele de todo o coração. Porque é um caminho de reciprocidade. A palavra de Deus fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores. Nós temos que limpar as nossas mãos, nós temos que lavar as nossas redes e nos aproximar cada vez mais de Deus, para nós nos apaixonarmos por Deus. Porque se realmente Jesus for o dono do nosso coração, nós não vamos parar, nós vamos avançar. Amém? Quem quer avançar nessa noite? Quem quer repreender em nome de Jesus toda paralisia sobre a sua vida? Amém. Eu quero repreender toda paralisia sobre a sua vida. Eu quero repreender tudo na sua vida que está parado. Amém. Eu quero repreender toda palavra de morte lançada sobre a sua vida e sobre qualquer área da sua vida. Eu quero declarar que o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que está escrevendo a tua história. Eu quero declarar em nome de Jesus que é uma porção de ousadia sendo derramada aqui neste lugar nesta noite, e que nós vamos mergulhar em águas mais profundas. Nós vamos lançar as nossas redes, e as nossas redes vão rasgar de tanto peixe que nós vamos pescar. E eu quero declarar que muitos que estarão perto de nós verão o que Deus vai fazer na nossa vida, e a partir daí eles próprios vão vir buscar a Deus, se converter ao Senhor, dobrar os joelhos, e nós seremos discípulos de Jesus, como Pedro foi, como João foi. Nós pregaremos o Evangelho através da nossa própria vida, não apenas com palavras, mas com a prática da nossa vida. Por onde quer que a gente ande, todos olharão e verão: aí vai uma mulher santa, aí vai uma mulher crente, aí vem uma mulher de oração. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Faz assim com a sua mão, mulher. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus, que a tua geração vai lembrar de você como uma mulher de guerra aqui na terra, uma mulher que dobrava os joelhos e milagre acontecia. Porque eu quero declarar que a unção de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus vai ser derramado sobre a tua cabeça, e nada vai te fragilizar, nada vai te parar. O teu passado está repreendido em nome de Jesus. O teu passado é para ficar para trás, já está jogado nas profundezas do mar. Todas as dores, todas as feridas, todos os abusos, eu lanço por terra agora. Eu me coloco na brecha para interceder por todas vocês e declarar que hoje, dia 31 de julho de 2024, está fechando um ciclo de paralisia, um ciclo de medo, um ciclo de congelamento espiritual. Eu quero declarar que está começando um novo tempo. Um tempo de lançar as redes em águas profundas para participar de uma pesca maravilhosa. Se você crê, vem aqui na frente. Mas não venha de qualquer jeito. Venha declarando que você está indo em águas mais profundas e que você está indo lançar suas redes